Você não consegue vencer o pecado através da lei. Meus irmãos, neste vídeo eu quero desmistificar para vocês uma mentira que a religiosidade conta para vocês, que é a mentira de que o pecado somente se vence através do esforço próprio, através de praticarmos leis, regras religiosas, de praticarmos os 10 mandamentos ou qualquer outra coisa que a religião te peça para praticar. Eles te fazem entenderem que você só vence o pecado através da prática dessas normas. Mas, irmãos e irmãs, o que vocês não sabem e vão ficar sabendo através desse vídeo é que o pecado não se vence praticando normas religiosas, praticando leis rigorosas, se autoaperfeiçoando, não. Quando você faz isso, você está somente reforçando o ciclo do pecado na sua vida. Mas o pecado, ele se vence através da graça. E o que é essa graça? Foi a graça, irmãos e irmãs, que nos foi concedida através da morte de Jesus naquela cruz. Através da morte de Jesus, nós fomos perdoados definitivamente dos nossos pecados passados, dos nossos pecados presentes e dos nossos pecados futuros. Irmãos e irmãs, somente você tendo consciência disso é que você é liberto de todo o poder que o pecado tem sobre a sua vida. Às vezes você pensa que é somente através do cumprimento de normas religiosas da sua religião que você vence o pecado, mas você não vai vencer o pecado dessa forma. Irmãos e irmãs, eu quero meditar com vocês sobre um texto bíblico que está lá em Romanos, capítulo 5, do versículo 20 ao 23, que diz que a lei sobreveio para dar plena consciência da falta. Mas onde foi grande o pecado, foi bem maior a graça, para que assim como o pecado havia reinado através da morte, do mesmo modo a graça reina através da justiça, para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Para que veio a lei? É isso que o apóstolo Paulo vai começar nos dizendo. A lei, ela nos conscientiza sobre a falta. Ela nos conscientiza sobre algo que estava faltando nas nossas vidas, que é algo que nos faz vencer realmente o pecado. A lei que a religião prega, ela não tem esse poder de nos fazer vencer o pecado, mas ela aponta para a falta de algo que realmente nos faz isso, que é o sacrifício de Cristo. Na época em que a lei foi criada lá na Velha Aliança, não havia ainda acontecido o sacrifício de Cristo. Era somente por regras religiosas. Você pode isso, você pode aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo. E aquilo só escravizava o povo, só escravizava as pessoas. E aquelas pessoas queriam ainda mais viver no ciclo do pecado. Mas aqui ele vai nos dizer, mas aonde foi grande o pecado, foi bem maior a graça. Ou seja, bem maior aquilo que o sacrifício de Cristo trouxe para mim e para a sua vida. E através disso, irmãos e irmãs, a graça, ela abunda nas nossas vidas. Ou seja, nós temos abundância para vencer o pecado. E nós só vencemos através da graça de Jesus. E não através de leis, de normas religiosas, não. E você pode estar se perguntando, mas então eu posso pecar à vontade, já que a graça de Jesus já me perdoou pelos meus pecados? Mas olha o que o apóstolo Paulo vai dizer lá no capítulo 6. Que diremos então? Devemos permanecer no pecado para que haja abundância da graça? De forma nenhuma.
Uma vez que já morremos para o pecado, como poderíamos viver ainda no pecado? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, pelo batismo fomos sepultados com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, por meio da glória do Pai, assim também nós possamos caminhar numa vida nova. Ou seja, irmãos e irmãs, o nosso eu carnal, o nosso eu, aquele que tem vontade de pecar, ele morreu na cruz. E quando você toma consciência disso, que a sua carne morreu na cruz, você não tem mais vontade de pecar. Você tem vontade de viver uma vida reta, justa diante de Deus, mas não através de práticas religiosas, mas por causa desse conhecimento que você obteve através da graça de Jesus. Quando você tem conhecimento disso, irmãos e irmãs, isso abomina automaticamente da sua vida toda a vontade que você tem de cometer um pecado, pois você morreu com Cristo, o seu eu carnal morreu com Cristo, e você nasce em espírito, e você passa a viver uma vida como Cristo viveu, longe do pecado, batizado para uma vida nova, e você caminha em Cristo para uma vida nova. Portanto, tome posse dessa palavra, irmãos e irmãs, que você não se liberta do pecado através de práticas religiosas por esforço próprio, mas sim através da graça de Jesus, que te foi concedida naquela cruz. Amém? Se você sabe de uma pessoa que precisa dessa palavra, que você compartilhe esse vídeo, para que mais pessoas recebam dessa verdade. Amém?